Após a batalha contra Ultron, Hulk vai parar em um planeta onde se torna o campeão dos gladiadores, precisando enfrentar Thor e o próprio Fenrir para manter o seu título. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React e hoje nós recapitularemos a história do filme Thor Ragnarok de 2017, então preparem-se, é hora do recap! Viajando pelo universo à procura das joias do infinito, Thor acaba sendo capturado por Surtur, o gigante de fogo. Com o deus do trovão acorrentado, o Colosso diz que o Ragnarok já começou e que Asgard cairá assim que ele colocar a sua coroa na chama eterna, libertando todo o seu poder. Thor então diz que a chama eterna fica trancada em Asgard, e Surtur responde que Odin não está mais no reino dos deuses, o que deixou o lugar vulnerável. Mesmo achando estranho, Thor não perde mais tempo com conversas e convoca o Mjolnir, se soltando das correntes e começando a lutar contra o exército de Surtur. Aproveitando que o dragão do gigante de fogo está acorrentado, o deus do trovão derrota a maior parte dos inimigos e vai para cima de Surtur, utilizando o martelo para remover o crânio do titã. Após derrotá-lo, o sucessor de Odin amarra o crânio com correntes e pede para que Heimdall o leve de volta para Asgard, sem desconfiar que agora é Skird quem está cuidando da Bifrost. Tentando impressionar algumas mulheres, o novo guardião dos reinos não ouve o pedido de ajuda de Thor, obrigando o deus asgardiano a fugir do covil pelo teto. Na superfície de Muspelheim, Thor é alcançado pelo dragão e precisa travar o animal colocando o Mjolnir na boca dele. Na Bifrost, as mulheres ouvem ao chamado de Thor e alertam Skird, que utiliza a espada de Heimdall para abrir o portal. Por consequência, a cabeça do dragão também é levada para Asgard, se arrastando pela passagem dos reinos e sujando tudo pelo caminho. Ao ver Skird, Thor pergunta onde Heimdall está, e o homem diz que Odin acusou o antigo guardião de ser um traidor. Achando tudo muito estranho, Thor utiliza o Mjolnir para voar até o Palácio dos Deuses, onde encontra uma estátua em homenagem a Loki e um grupo de atores encenando uma peça sobre a batalha contra os Elfos Negros. Olhando ao redor, Thor vê Odin deitado comendo uvas e se lembra do que Surtur disse. Quando a peça termina, o deus do trovão vai até o seu suposto pai e mostra o crânio de Surtur, entregando o objeto para que seja guardado no cofre. Já sabendo que aquele não é Odin, Thor começa a falar sobre o caos que está se espalhando pelos 9 reinos. E o farsante continua mentindo, dizendo que está ocupado demais para isso. Sem opções, Thor joga o martelo para longe e segura a cabeça do falso Odin, enquanto chama sua arma de volta, obrigando Loki a se revelar e sair da frente para não ser atingido. Furioso, o Vingador pergunta sobre seu pai e ameaça o irmão para que ele o leve até Odin, deixando o deus da trapaça sem opções. Na Terra, Loki leva Thor para onde deixou Odin e descobre que o lugar está sendo demolido. Enquanto eles pensam no que fazer, um portal se abre nos pés do deus da mentira, fazendo ele desaparecer e surgir um cartão com o endereço do lugar. Quando chega no local, o filho de Odin se encontra com o Doutor Estranho, que afirma que Loki é um perigo e pergunta por que Thor o trouxe até a Terra. Ao ficar sabendo que eles vieram buscar Odin, Doutor Estranho diz que o pai de todos está na Noruega e abre um portal para que ele e Loki possam encontrá-lo. Quando revê seus filhos, Odin diz que não tem muito tempo e afirma que o Ragnarok já começou, falando que sua era já passou e que a deusa da morte está vindo. O pai de todos então diz que não consegue mais deixar Hela aprisionada e que ela irá causar o Ragnarok como forma de se vingar, tomando o trono de Asgard. Ao ouvir a história, Thor diz que podem impedi-la e Odin responde que essa luta é deles, desaparecendo em meio à luz logo em seguida. Após a morte do seu pai, Thor fica furioso com Loki e pequenas faíscas de relâmpagos se formam dos seus dedos. Mas antes que eles comecem a se atacar, Hela aparece, obrigando os dois a unirem forças contra ela. Ao ver os seus irmãos mais novos, a mulher ordena que eles se ajoelhem e ambos se recusam. Como resposta, Thor arremessa o martelo, mas Hela consegue segurá-lo como se não fosse nada, destruindo o martelo com uma só mão. Ao ver o nível de poder dela, Loki ordena que Skird os leve de volta,
uma péssima ideia, já que Hela está muito perto e acaba sendo puxado junto com eles. Enquanto viajam pelo universo, os três irmãos começam a se enfrentar e Hela consegue jogar os dois pra fora, fazendo eles caírem em pontos aleatórios do universo. Em Asgard, Hela chega sozinha e começa a atacar os amigos de Thor, tirando a vida de todos com extrema facilidade. Ao ver o nível de poder dela, Skird diz que é apenas o zelador e se ajoelha perante a deusa, prometendo servi-la. Vagando pelo universo, Thor cai no meio de um lixão no planeta Sakaar, onde é encontrado por um grupo de nômades mascarados que começam a atacá-lo. De repente, uma nave interrompe e uma mulher sai de lá de dentro, dizendo que Thor pertence a ela e metralhando o grupo com sua nave. Depois que todos são pulverizados, a mulher coloca um chip estranho no pescoço de Thor, dando um choque que faz o deus do trovão apagar. Em Asgard, Hela se apresenta para as legiões e pede para que se ajoelhem perante ela. Mas após descobrir sobre a morte de Odin, os soldados se recusam e começam a atacá-la. Por ser extremamente poderosa, a deusa da morte e da destruição consegue derrotar todos, lutando totalmente sozinha. Mas por causa disso, não percebe quando Heimdall rouba a espada de Bifrost. Após capturar Thor, aquela mulher o leva até o Grão-Mestre, o líder de Sakaar e fundador do Torneio dos Campeões. Ao ver o deus do trovão, o Grão-Mestre fica bastante interessado no potencial dele e paga a fortuna que a mulher pede, achando que ele vai ser um bom desafiante para o seu campeão. Depois de comprar o deus do trovão, o líder de Sakaar explica um pouco mais sobre o torneio. Enquanto ele fala, Thor vê Loki sentado em um banco próximo e pede a ajuda do irmão, porém o deus da trapaça diz que não pode soltá-lo. O Grão-Mestre então diz que só tem um jeito de Thor conseguir sua liberdade, e é derrotando seu atual campeão. Querendo sair logo dali, o deus do trovão concorda e pede para levá-la até o seu oponente, mesmo sem fazer ideia de quem seja. Depois que ele concorda, o Grão-Mestre o leva para a entrada dos gladiadores, onde ele conhece Korg e os outros competidores. Ao ver a criatura, Thor pergunta se ele é o campeão e Korg nega, dizendo que ele fica em outro lugar. Curioso, o filho de Odin pergunta como será o seu oponente e o Colosso de Pedra diz que não sabe, pois todos que enfrentaram o campeão morreram durante a batalha. Ainda assim, Thor não fica intimidado e se prepara para o combate, ajoelhando e começando a rezar para Odin. No palácio de Asgard, Hela vai até o cofre do pai de todos e utiliza a chama eterna para reviver os antigos guerreiros que se foram, incluindo o próprio Fenrir. Quando chega a hora do combate, Thor está escolhendo uma arma para utilizar quando vê a mulher que o capturou bebendo no bar. Ao vê-la, Korg diz que ela é de Asgard e Thor decide se aproximar para falar sobre Hela. Quando faz isso, o deus do trovão vê o símbolo das Valquírias tatuado no braço da moça e tenta falar sobre o que está acontecendo em Asgard. Mesmo depois de saber sobre Hela, a Valquíria parece não se importar e vai embora quando Thor é carregado para lutar contra o campeão. Antes da batalha, Stan Lee corta o cabelo do Senhor do Trovão, antes dele ser levado para o centro do Coliseu, onde é vaiado pela multidão. Por outro lado, quando o Grão-Mestre anuncia o campeão, os espectadores vibram e aplaudem até o incrível Hulk entrar na arena. Ao ver o outro Vingador, Thor também comemora, achando que ele será um aliado, isso enquanto Loki tenta fugir com medo. Na arena, o filho de Odin tenta falar com Banner, porém Hulk responde que Bruce já se foi e ataca seu antigo aliado, chutando-o contra a parede. Utilizando o martelo do próprio gigante Esmeralda, Thor revida o ataque com uma força absurda, jogando o Hulk longe. Ainda assim, o deus do trovão não quer lutar e se aproxima calmamente do gigante esverdeado, tentando mantê-lo calmo, enquanto estica o braço para ajudá-lo a levantar. Aproveitando a brecha, Hulk pega Thor pela perna e começa a jogá-lo de um lado para o outro. Como isso não dá certo, o Senhor do Trovão
utiliza o martelo para desarmar Hulk e acertar vários golpes nele, seguido de ainda mais socos. Após derrubar o gigante, Thor pega o martelo e tenta dar o golpe final, mas Hulk consegue segurar a arma e jogar o filho de Odin para longe, saltando para cima dele e acertando uma seção de socos que abrem uma cratera no chão. Prestes a perder a vida, Thor desperta o poder do trovão e acerta um raio que joga Hulk longe. Com raios emanando pelo seu corpo, o filho de Odin corre na direção do gigante Esmeralda e acerta um soco tão poderoso que cria uma onda de choque. Graças a isso, a multidão começa a ficar esperançosa de que ele consiga derrotar o campeão e passam a torcer para Thor. Porém, o Grão-Mestre decide interferir, utilizando seu controle para ativar o chip no pescoço de Thor, fazendo ele desmaiar por conta do choque. Com o oponente desacordado, Hulk salta até o topo do Coliseu e acerta um super soco no Deus do Trovão, vencendo a luta. Em Asgard, Hela recruta Skird para ser o seu executor, entregando o machado para que ele possa lutar ao seu lado. Pronto para conquistar todos os reinos, a deusa da morte vai até Bifrost, onde finalmente percebe que a espada foi levada. Em meia floresta, Heimdall ajuda alguns jovens asgardianos a fugirem dos soldados zumbis de Hela, eliminando todos com sua espada. Após derrotar os inimigos, o protetor da Bifrost leva o grupo até um esconderijo, onde os outros asgardianos estão refugiados. De volta a Sakaar, Thor finalmente acorda e encontra Hulk tomando banho em uma banheira. Agora que ele está mais calmo, Thor pergunta como ele chegou no planeta, e Hulk responde que caiu ali com um dos jatos de Stark, apontando para onde o veículo está. Animado, Thor diz que irá levá-lo de volta para casa, e Hulk recusa, afirmando que as pessoas da Terra odeiam ele e que vai ficar em Sakaar. Sem poder contar com a ajuda do Vingador, Thor se comunica com Heimdall e pede para enxergar o que está acontecendo em Asgard. O protetor que tudo vê então utiliza seus poderes para trazer a mente de Thor até Asgard, onde conta que estão cercados pelos soldados de Hela. Sabendo que logo serão encontrados, Heimdall diz que vão tentar chegar na Bifrost para escapar e que precisam da ajuda dele para isso. Apesar do pedido, Thor diz que não sabe onde está, e Heimdall afirma que para chegar em Asgard ele deve passar pelo maior buraco de minhoca no céu. De volta a Sakaar, Thor tem um ataque de raiva e diz que Hulk é um péssimo vingador, afirmando que todos na Terra o odeiam. Ao ver o quanto isso magoa o gigante, o filho de Odin pede desculpas e faz as pazes, pedindo um favor para ele. Com a ajuda de Hulk, Thor consegue convencer a Valkyria a escutá-lo e conta que Odin está morto, além de falar sobre a volta de Hela. Enquanto a mulher conta sobre como foi traída por Asgard, Thor aproveita para roubar o controle e remover o dispositivo do seu pescoço, ficando com um caminho livre para ir até o jato. Depois que ele liga a nave, Hulk chega e implora para que ele fique, mas é grande demais e acaba destruindo os circuitos do jato. Enquanto pifa, o computador exibe uma última mensagem da Viúva Negra, o que faz Hulk se acalmar e finalmente voltar a ser o Banner. De volta à sua forma humana, o cientista pergunta sobre Ultron, e Thor diz que isso foi há 2 anos, revelando que ele esteve na forma do Hulk por todo esse período. Nesse momento, o Grão-Mestre exibe uma mensagem para todos no planeta, falando que seu campeão foi levado e pedindo para que o tragam de volta. Após exibir a mensagem, o Grão-Mestre pede para falar com Loki e Valkyria, dando 1 hora para que eles tragam os dois de volta. Assim que saem da sala do líder, os dois começam a lutar entre si, e Loki imediatamente percebe que ela é uma Valkyria, entrando na mente da mulher para ver o fim das guerreiras pelas mãos de Hela. No meio da cidade, Banner e Thor se disfarçam e começam a procurar por um jeito de escapar. No meio do caminho, eles se encontram com a Valkyria, que por algum motivo decide ajudá-los, levando-os até o Loki, que está acorrentado. Agora que todos estão reunidos, Thor diz que devem passar pelo buraco de minhoca
e que só falta arrumar uma nave. Apesar de ter uma, a Valkyria diz que a sua não vai aguentar a viagem e sugere roubar uma do Grão-Mestre. Para tirar os guardas do caminho, a Valkyria vai até o Coliseu e tira o chip de todos os gladiadores, entregando armas para que Korg e os outros comecem uma revolução. Enquanto o caos se espalha pela cidade, Thor e Loki invadem o lar do Grão-Mestre e eliminam todos que encontram pelo caminho, chegando na espaçonave. Antes de entrar no jato, Loki se divide em dois e vai até uma arma sem que o irmão veja. O deus da trapaça então diz que não é nada pessoal e que só quer a recompensa pela cabeça dele. Mas Thor já estava esperando por isso e implantou um chip nas costas dele, deixando Loki imobilizado no chão por conta do choque. Sozinho, o deus do trovão pega a nave e começa a pilotar para fora da cidade, isso enquanto é perseguido pelos soldados. Utilizando sua nave, Valkyria arremessa Banner para junto de Thor e começa a atirar nos perseguidores, mas seu veículo acaba sendo destruído no processo. Em pleno ar, a mulher começa a saltar de uma nave para outra, destruindo tudo que pode, sendo ajudada por Thor, que faz o mesmo. Juntos, os dois destroem os perseguidores e saltam de volta para a nave do Grão-Mestre, indo na direção do buraco de minhoca. Ainda no solo, Korg e os outros gladiadores também têm a ideia de roubar uma nave e encontram Loki caído no chão, desativando o chip e levando-o junto com eles. Dentro do buraco de minhoca, Thor e os outros viajam em velocidade máxima em direção a Asgard. No reino dos deuses, Skird reúne os Asgardianos e diz que alguém roubou a espada Bifrost, afirmando que irão pagar caro se ninguém disser onde ela está. Apesar da ameaça, ninguém fala nada, mas mudam de ideia assim que Hela escolhe uma mulher para que Skird elimine. Nesse momento, a nave de Thor sai do buraco de minhoca e eles enfim chegam em Asgard. Enquanto sobrevoam um reino, o deus do trovão diz que vai ficar no palácio para distrair Hela, enquanto Banner e Valkyria ajudam a evacuar os cidadãos. No esconderijo, Heimdall percebe que Hela já está do lado de fora e tenta recuar com a multidão, correndo na direção de Bifrost. No palácio, Thor chama a atenção de Hela, que vai até lá para vê-lo, ordenando que o irmão saia do seu trono e avançando na direção dele. Na ponte para Bifrost, os refugiados dão de cara com o Fenrir, que bloqueia o caminho deles. Querendo protegê-los, Heimdall ordena que todos recuem e saca sua espada enquanto o filho de Loki corre na sua direção. Nesse momento, Banner e Valkyria chegam com a nave e começam a disparar no dogão gigante. Ainda assim, os refugiados não estão a salvo, pois Skird e os soldados zumbis aparecem do outro lado da ponte. Encurralados, o povo decide lutar, enquanto Thor enfrenta Hela com lança de Odin. Sem seu martelo, Thor não consegue enfrentar a sua irmã mais velha e é facilmente derrotado, perdendo um dos seus olhos no combate. Na ponte, Banner percebe que os tiros não estão fazendo efeito e decide entrar em ação, se jogando da nave. Apesar disso, ele apenas cai no chão, já desacordado. Após cheirá-lo, Fenrir continua correndo na direção de Heimdall, até que Hulk aparece e o segura pela cauda, jogando-o de um lado pro outro. Com sua força colossal, o Vingador começa a enfrentar o Lobo do Apocalipse, enquanto Heimdall e os refugiados enfrentam os soldados de Hela. Derrotado, Thor é levado até a sacada pela sua irmã, que mostra o povo sendo massacrado pelo seu exército. Quando Heimdall está prestes a ser eliminado, Korg aparece para salvá-lo, pedindo para que todos entrem na nave, enquanto Loki e os gladiadores enfrentam os soldados. Furiosa, Hela enfia uma adaga que atravessa as costas de Thor, afirmando que é a deusa da destruição e que o filho de Odin não passa de uma divindade falsa. Prestes a perder a consciência, Thor tem uma visão com Odin e diz que sem o martelo não consegue derrotá-la. Seu pai responde que ele não é o deus dos martelos e que o Mjolnir serve apenas para canalizar o poder, mas que nunca foi a origem da força. Além disso, Odin também diz que Asgard
Asgard não é um lugar, e sim onde o povo está, afirmando que enquanto os Asgardianos existirem, ele sempre vai ter um lar. Comovido pelo que o pai diz, Thor desperta os seus poderes e convoca um ataque gigantesco que atinge Hela em cheio, fazendo ela voar longe. No ápice do seu poder, o filho de Odin voa para a ponte e começa a lutar contra o exército de guerreiros zumbis, junto com seus aliados, derrotando a maior parte deles. Ao ver isso, Skird desiste de servir Hela e larga o machado para trás, se juntando aos refugiados e entrando na nave. Na borda de Asgard, Hulk enfrenta Fenrir, que enfia as presas na sua perna, deixando o Vingador com ainda mais raiva. Para revidar, Hulk acerta um super soco que faz o lobo demente voar longe, caindo da cachoeira enquanto ele se segura nas rochas. Apesar disso, a luta ainda não acabou e Hela ainda está de pé. Precisando ganhar tempo, Thor diz que vai enfrentá-la e pede para que Loki utilize a coroa de Surtur no cofre. Enquanto seu irmão corre até a nave, Thor e Valkyria ficam na ponte, enfrentando a deusa da destruição, ganhando tempo até que todos subam a bordo. Depois que Heimdall embarca, Thor ordena que eles fujam e Hela convoca uma estalagmite que segura a nave, formando uma ponte para que seus soldados subam a bordo. Arrependido, Skird pega duas armas e começa a atirar contra os zumbis, saltando para fora da nave e mantendo os soldados longe. Por causa do sacrifício dele, os cidadãos de Asgard conseguem fugir em segurança, enquanto Skird é eliminado por Hela. No cofre de Odin, Loki passa pelo Tesseract e coloca o crânio de Surtur na chama eterna, fazendo o gigante de fogo retornar das cinzas. Na ponte, Hela se aproxima para eliminar a última Valkyria, quando Thor a interrompe, dizendo que trouxe alguém para lutar com ela. Nesse momento, Surtur aparece ainda maior do que o normal e começa a destruir o palácio de Asgard. Aproveitando a distração, Valkyria consegue derrubar Hela com um golpe nas costas, e Thor aproveita para quebrar o pedaço da ponte abaixo dela, derrubando sua irmã mais velha na água. Achando que a luta acabou, o deus do trovão diz que devem deixar Surtur destruir Hela e Asgard. Porém, Hulk não dá a mínima e salta com tudo pra cima do gigante de fogo, acertando um soco na coroa dele. Quando o Vingador Esmeralda é jogado de volta pra ponte, Thor diz que não devem esmagar o monstro e consegue convencer Hulk a recuar, fugindo pra nave junto com os outros habitantes. Após sair da água, Hela começa a arremessar estacas gigantes no coração de Surtur, mas o gigante de fogo é extremamente overpower e parece não sentir dor, enfiando sua espada no solo com força máxima. Com isso, ele destrói a ilha flutuante que desaparece no universo, sendo reduzida a uma nuvem de gás e poeira. Após o fim do combate, Thor decide fazer como Odin sugeriu e começa a levar o povo de Asgard na direção da Terra, mas acabam sendo interceptados pela nave de Thanos. Galera, mas e vocês, acham que Thor poderia salvar Asgard de outra forma? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!